Ontem eu coloquei uma atividade para vocês com o descritor 7, mas hoje eu resolvi dar uma explicação melhor para vocês, para que vocês possam entender o que é o descritor 7. O descritor 7, ele fala de quê? Ele fala exatamente da redação, os elementos da narrativa. Aí eu vou apresentar aqui para vocês quais são esses elementos, para que quando vocês forem fazer a atividade, vocês vão estar mais aptos a conseguir fazer a atividade com mais facilidade. E o que é a narrativa? Primeiro de tudo, antes de vocês começarem a fazer essa atividade, vocês precisam saber o que é uma narrativa. A narrativa é o texto que trata de acontecimentos e ações realizadas por personagens fictícios ou reais. A narrativa sempre começa com a introdução, que é seguida pelo desenvolvimento e o clímax, e finalmente a história termina com uma conclusão ou desfecho, que coloca um ponto final nas aventuras do personagem e nas expectativas do leitor. Vamos falar de cada uma para que vocês possam compreender melhor. O que é a introdução? Quando você vai produzir um texto ou ler um texto, uma narrativa, você tem que entender que ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é aquela parte do texto que apresenta os personagens e mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e espaço. Como eu já falei para vocês em sala de aula, a narração ela tem um tempo e um espaço, né? Onde acontece a história, em que tempo aconteceu a história. E o desenvolvimento, gente, é aquele trecho onde o autor ele começa a contar as ações dos personagens, certo? E ele começa a mostrar os acontecimentos dentro da narrativa. E ele aí parte para a conclusão. O que é a conclusão? É o final da história. Na maioria das vezes, os autores concluem encerrando o trama com um desfecho favorável ou não ao problema. Muitas vezes você vai ler uma história que vai terminar tudo bem. E outras vezes a conclusão ele não vai terminar muito bem. Às vezes acontece algo com o personagem principal. Mas geralmente algumas narrativas terminam tudo bem. Eu vou dar um exemplo para vocês o que é uma narrativa. Vamos dizer que vocês vêm para a escola e no caminho vocês presenciaram algum acontecimento durante esse percurso. Quando vocês chegam na sala de aula, vocês começam a contar essa história que vocês viram, esse acontecimento, vocês começam a contar para os colegas. Isso aí é uma narração, certo? Se você observar, quando você vai contar um acontecimento que você presenciou, você passa por essas três etapas. O início, que você, poxa vida, eu vim da escola, de repente eu vi isso, aí essa é a introdução, aí você começa a desenvolver o que você viu. Você começa a rematar aquele acontecimento ao seu modo, como você observou, certo? E por fim, se você ficar lá naquele evento, naquele acontecimento até o final, você vai terminar observando como acabou essa história, como acabou esse acontecimento, e você vai dar uma conclusão para essa história, vai fechar, vai finalizar. E toda narrativa, gente, ela tem um enredo. E o que é o enredo? É o elemento fundamental para a narrativa. Trata dos fatos, o que acontece, os fatos que se ligam dentro da história, para que as ações dos personagens, o que os personagens fizeram, isso aí é o enredo, tá? Aí também tem a situação inicial, é quando o autor apresenta o personagem e mostra o tempo e o espaço. Como eu falei anteriormente para vocês, toda narrativa tem personagem, tem conflito, tem tempo, tem espaço. Olha, se vocês tiverem dificuldade de identificar uma narrativa, vocês podem pensar o seguinte: toda narrativa tem personagem, tá?
E nessa situação inicial, o autor vai apresentar os personagens, vai mostrar o tempo e o espaço onde acontece aquela história, se foi há muitos anos atrás, ou se o tempo foi presente, entendeu? Aí temos também o conflito. E o que é o conflito, professora? É aquele acontecimento que modifica a situação inicial do personagem. O personagem começou de um jeito, aí chega um certo ponto da história que o personagem acontece algo que modifica o início de quando ele começou a história. Isso aí é que é o conflito. E o desenvolvimento, né? É quando o autor conta o que os personagens fizeram e tenta solucionar aqueles conflitos. Aí vem o clímax. O que é o clímax, professora? Toda narrativa tem um clímax. É aquele momento em que o leitor fica assim apreensivo. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Será que ele vai se salvar? Será que ele vai conseguir resolver isso? Isso aí que é o conflito, é o clímax. É aquela hora que o leitor tem uma certa tensão, sente uma emoção, certo? E tem um espaço onde se passa a história e o tempo, se é presente, se é passado, se é dia, se é noite, manhã ou tarde. Então, assim, depois dessa explicação que eu dei para vocês possam completar a atividade, que é uma atividade grande, no Descritor 7, que ele foca exatamente, fala exatamente dos elementos da narrativa, ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus. Leiam os textos, se não entenderem, leia de novo, porque às vezes a gente lê um texto uma vez, a gente não consegue entender o que a história realmente quer falar. Então a gente precisa voltar e ler outra vez, ok, queridos? Um grande abraço e até a próxima aula, tá, amados? Tudo de bom para vocês. Beijo.